Estão conosco o presidente da Cooperativa Languiru, Paulo Roberto Birk, e a consultoria jurídica da cooperativa através dos advogados Luiz Otávio da Loma, e Evandro Weissheimer, assessores jurídicos da Cooperativa Languiru. O assunto é o encaminhamento a ser dado na Assembleia Extraordinária convocada para amanhã, terça-feira, dia 18, envolvendo a liquidação da Cooperativa Languiru. Paulinho Birk, começamos pelo Paulinho. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Paulo. Bom dia, Nicolas. Obrigado por ter vindo pessoalmente. Capaz, para nós sempre é uma satisfação estar presente aqui. Fica tudo mais fácil a gente olhar no olho e conversar, né? Também mandar um bom dia especial a todos os nossos associados da Cooperativa Languiru, toda a comunidade aqui do Vale do Taquari. O que é que pode acontecer na Assembleia de amanhã, dependendo do referendo dos associados? Bom, Rogério, eu acho que é mais um dos momentos importantes que a cooperativa vai ter, né? Dentro desses pouco mais de 60 dias que a gente está à frente da cooperativa, a gente vem no processo de reorganização que a gente já comentava outras vezes. E agora vamos entrar em mais um processo que a cooperativa vai ter que passar para ela ter tempo para fazer a reorganização de todas as suas atividades, né? E estão aqui os nossos assessores jurídicos que vão explicar um pouco mais o que é isto, né? Liquidação extrajudicial. Não quer dizer que a cooperativa amanhã vai encerrar suas atividades. Justamente pelo contrário. É um processo, né, que ela vai ganhar um fôlego de até 24 meses, sem cobranças, sem bloqueios. Né? Nós tivemos há 14 dias, uma semana inteira, contas bloqueadas, né? Muito pelas ações, né? Processos que credores acionam a justiça para cobrar o que a cooperativa deve, né? E nós precisamos, nesse processo, chamar a Assembleia Extraordinária e a Assembleia, sim, tem que referendar a aprovação do processo liquidação, né? Conversamos com os assessores jurídicos, então. Senhores, bom dia. A Justiça concedeu inicialmente uma liminar quando foi pedido o direito de liquidação extrajudicial. A situação ainda não é uma situação de decisão final. Pode haver ainda uma revisão, pode haver uma situação de volta na Justiça para apreciação, porque não é tão comum uma cooperativa do Rio Grande do Sul obter esse tipo de outorga da Justiça para dar um fôlego nas questões financeiras, é isso? Bom dia. Começamos com Luiz. O Luiz é assessor jurídico da Cooperativa Languiru. O Weissheimer também, mas quem vai responder é o Luiz Otávio da Loma. Pois não, Luiz? Bom dia, Paulo. Bom dia, Nicolas. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Exatamente, Paulo, né? Isso é uma situação pioneira aqui que houve, né? Há uma discussão jurídica sobre o cabimento dessas medidas cautelares antecipatórias, né? Mas dado o tamanho da Languiru, o tamanho das suas atividades, né? É evidente hoje que a cooperativa ela tem, sim, um viés econômico, né? Não é uma simples sociedade civil, né? E o judiciário, ciente desta situação, então, concedeu esse período transitório para que a cooperativa tomasse essa decisão, que é agora fazer esse processo de assembleia para que nós ingressássemos, então, nessa outra proteção, como bem falou o nosso presidente, que é a liquidação extrajudicial em operação, né? Mas respondendo de forma muito pontual a tua pergunta, sim,
esta decisão que foi proferida, ela pode ser motivo, sim, de recurso, né? E, sim, aí houver acontecer algum revés de ser cassada, e por isso a necessidade, então, de nós termos uma decisão mais definitiva que vai depender, então, da outorga dos associados da Cooperativa Languiru na Assembleia de amanhã. O referendo dos associados fica acima da lei? O referendo dos associados ele não fica acima da lei. O referendo dos associados está dentro da lei das cooperativas, né? E a lei diz que o associado pode fazer essa votação e pode dar essa proteção. Então, está dentro de um processo da mais estrita legalidade. Bom, mas a justiça comum, dentro da legislação das cooperativas, pode então derrubar o referendo dos associados e permanecer, e fazer com que haja os credores invocando os seus direitos na cooperativa. É isso, Paisaimer? Bom dia, Paulo. Bom dia, dia. Nicolas, e Bom aos dia. ouvintes. Na verdade, com a manifestação e com a decisão dos associados pelo regime da liquidação extrajudicial, se institui uma situação diferenciada que é prevista na lei das cooperativas, cujos efeitos eles se aproximam de uma recuperação judicial, que é um instrumento típico das empresas em geral e que, via de regra, não seria aplicável às demais associações e cooperativas. No entanto, nós temos visto, inclusive no Rio Grande do Sul, algumas decisões judiciais que têm estendido o procedimento de recuperação judicial àquelas organizações que, em princípio, estariam excluídas. Se a gente for pegar, por exemplo, a Santa Casa de Rio Grande, é uma associação com fins da área da saúde que recebeu a autorização da Justiça para entrar em recuperação judicial. Então, a gente está vendo uma série de decisões que tem vindo suprir uma lacuna que se tem percebido. Há uma possibilidade dessas organizações que não têm essa natureza jurídica típica de empresas de ter um fôlego, de ter uma forma através da qual elas possam se recuperar. Nas cooperativas, nós temos a liquidação extrajudicial prevista na lei das cooperativas e ele é um instrumento que já foi utilizado por outras organizações, como a Contu, a Cooperativa de Tucunduva, a Cotrisa de Santo Ângelo, a Cotrimaio, são todas organizações que já se utilizaram desse expediente com um objetivo de ter um fôlego, conseguir se reorganizar administrativa e financeiramente para depois sair do estado de liquidação extrajudicial, que é o objetivo que a Languiru tem hoje. A ideia é que este procedimento ele seja transitório, e a lei aí prevê 1 ano prorrogável por mais ou seja, então até 2 anos desse procedimento, em que nós não utilizaremos a proteção do Poder Judiciário. Esse é um procedimento que não depende da ingerência do Poder Judiciário na sua natureza, mas que, como todas as questões que nós vemos hoje no nosso ordenamento, pode sim submeter a cooperativa à apreciação do judiciário, transformando essa liquidação de extrajudicial em judicial, numa hipótese, por exemplo, de não estarem sendo considerados e protegidos os interesses dos credores, caso haja algum abuso por parte da cooperativa no pagamento dos associados, caso haja alguma situação que possa aí desviar do caminho mais correto dentro deste procedimento. Bom, vamos pelo princípio positivo. Digamos que haja o referendo para uma liquidação extrajudicial de parte dos associados. Seguindo neste rito, deixando de lado qualquer possibilidade de reversão da justiça, como é que fica o pagamento, como é que fica o funcionamento da cooperativa? Bom, Paulo, eu acho que é importante essa pergunta e também para que a gente consiga esclarecer para os associados. Dentro de um processo de recuperação extrajudicial, o poder ainda fica com os associados. São os associados que vão votar amanhã, destitui o conselho de administração e os associados vão votar o liquidante, que é uma pessoa que vai responder
pela cooperativa nesse processo de até 2 anos. Junto com isto, também vai ser destituído o Conselho Fiscal e se vota um novo Conselho Fiscal, né, que vai acompanhar esse processo em liquidação até o dia que ele reverta de novo e volta à sua normalidade. Então, é um processo que fica nas mãos dos associados, a decisão é dos associados, a Assembleia é o órgão maior, né? E sim, muda um pouco o processo de prestação de contas. As prestações de contas têm que ser 6 em 6 meses. Dentro do processo da liquidação extrajudicial, o liquidante ele tem autonomia para classificar os credores ou produtores que são essenciais para o andamento da cooperativa como prioridade de pagamento. Já diferente, muitas vezes, de um processo de recuperação judicial, que o funcionário ganha primeiro, depois vem os bancos, vem os credores, e aí é o associado. E no processo de liquidação isso um pouco muda, porque tu vai conseguir honrar os compromissos com aquele fornecedor que atende a cooperativa, então tu tem essa liberdade de fazer essas prioridades de pagamentos. E sim, né, vai ter assembleias de credores, a gente vai ter que chamar esses credores, vai ter que sentar com eles, vai ter que definir um cronograma de pagamento, não vai dar para pagar tudo numa vez só, então isso tudo vai ter que acontecer dentro desse processo. E vou muito tranquilo amanhã também para a Assembleia, até porque é o único jeito hoje da cooperativa conseguir andar, tocar suas atividades, né? Nós tivemos aí a última folha de pagamento paga em dia, nós tivemos quinta e sexta-feira o leite, todo ele sendo pago aos associados em dia, ou seja, devagarinho as coisas vão acontecendo, mas a Languiru ela precisa de tempo para isso, para essa reorganização. E se nós não estivermos dentro de um processo que a gente chama de proteção das nossas contas, dos nossos bens, né? Hoje o patrimônio da cooperativa ele paga a dívida. Agora, se eu não proteger esse patrimônio, né, vamos usar um exemplo aqui, o frigorífico de suínos, ele é avaliado em um pouco mais de 160 milhões, mas ele está em garantia por 70. Então, se eu não faço essa proteção, vai vir o agente financeiro e vai pegar esse frigorífico por 70 milhões, que é o que ele está em garantia. E aí eu não consigo mais proteger esse patrimônio. Então, por isso que, desde que a gente entrou, a gente já vinha analisando esta possibilidade de chegar em certa altura, nós temos que, sim, fazer esse processo, tem que convocar uma assembleia, a assembleia vai eleger o liquidante, estou me colocando à disposição para ser o liquidante, continuar esse processo de reorganização e reestruturação da nossa cooperativa, e com isso a gente precisa que o maior número de associados venham amanhã para a Assembleia, uma Assembleia importantíssima, uma Assembleia que muda um pouco, né, das demais, que é uma Assembleia que não é só mais o interesse do associado, e sim de todos, inclusive os credores, eles vão estar de olho em tudo que vai acontecer. Então é uma Assembleia que vai precisar ser gravada em vídeo, é uma Assembleia que vai ter que cumprir rigorosamente o edital, né? E dentro deles, 8h30, que é a última chamada, os portões vão se fechar, porque o quórum que eu começo a eleição é o quórum que eu também, as outras eleições que vai ter no decorante da Assembleia, tem que ser igual. Eu não posso fazer a primeira votação com 500 associados, votantes, e na segunda 520. Tendo a aprovação dos associados, o senhor vai ter, o liquidante escolhido vai ter 1 ano mais 1 ano, possibilidade de 2 anos para começar a pagar ou para liquidar as dívidas? Não, também é importante esclarecer isso. O liquidante, mesmo que ele vai ser eleito na Assembleia, ele não garante que ele fique os 2 anos.
que nem o Evandro coloca. Se dentro do processo, em um mês, o credor sentir que o liquidante está puxando mais para um lado do que para o outro, automaticamente, ou o próprio Conselho Fiscal chama uma nova assembleia, substitui o liquidante e o processo segue. E sim, se nós conseguirmos vender um ativo e conseguir reestruturar mais rápido todo esse processo, a Languiru pode sair a qualquer momento do modo de liquidação. Ela não precisa esperar até o final dos 2 anos. Um exemplo, nós temos várias interessadas no frigorífico de suínos, só que isso também é uma condição de eles avançarem nas negociações. Por quê? Porque o bem vai estar protegido dentro desse processo e também vai dar o poder, né, e a segurança para quem está adquirindo dele não ser algo discutível na justiça. Né? Já que o senhor cita o frigorífico de suínos, confere que a JBS tem interesse, começou tratativas e fez análises, no entanto só não fechou a negociação com medo de que a penhora possa reverter o prédio em favor dos bancos? Eu não posso citar o nome, né? Mas é uma grande integradora, sim, que tem interesse, e entre elas é uma que está esperando o processo de liquidação estar ativo para daí avançar nas negociações. Porque um processo desse leva 90 dias, 120 dias. Então, tu imagina, se eu não protejo meu patrimônio nesse período, nós já tivemos uma semana as contas bloqueadas, tu não consegue trabalhar daí, né? Então, por isso que é um dos momentos e faz parte desse processo, né, justamente a segurança para também a gente vender um ativo ali na frente. Né? Preocupação dos associados. Se não houver recursos suficientes com o patrimônio para atender os compromissos, vai haver comprometimento dos associados da Languiru de forma financeira e jurídica? É uma pergunta importante e a gente tem que esclarecer isso, né? São 2 situações. O associado, ele paga quando a cooperativa tem perdas. Vamos pegar o exemplo do ano passado, que nós tivemos uma perda de 100 milhões, né? Aí sim o associado vai chegar um momento que ele vai ser chamado para chamada de capital, né? Porque essa dívida ela passa para o associado. Assim, quando tem sobra, o associado recebe, quando tem perda, o associado paga. Bom, mas nós vendemos tudo, né? Vamos usar esse exemplo. Vendemos tudo. O patrimônio não chegue para saldar os compromissos, aí o associado responde até o que ele tem de cota capital. Por isso que ela é diferente da Copave, da época quando a Copave encerrou. A Languiru ela é limitada. E aí o associado ele responde pelo que ele tem de cotas capital, né? Então ele não responde mais nada além daquilo. Ah, mas mesmo juntando todas as cotas capital, ainda ficou 200 milhões para trás? Terminou. Não existe cobrança daí para o associado se o patrimônio não chega. Então são 2 situações diferentes. Uma é quando tu tem uma perda ou sobra no exercício, ou tu recebe, ou tu paga, e outra é quando tu vai dissolver a cooperativa e o patrimônio dela não chegue mais para saldar os compromissos. Bom, daí o associado, e como a Languiru ela é limitada, o associado responde até o valor que ele tem de cotas capital. O senhor citava que o patrimônio é maior do que a dívida, mas comentou aí que vai ser necessário vender muito ou boa parte do patrimônio para quitar esta dívida. O que o senhor projeta como sobra para manter a cooperativa funcionando? Sim, o que a gente precisa hoje, a cooperativa não tem caixa, ela não tem capital de giro, ela também não consegue buscar, porque ela está num grau de endividamento muito alto e nenhum agente financeiro hoje coloca mais dinheiro dentro da cooperativa. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos vender um ativo. A ideia é só vender o frigorífico de suínos para colocar um dinheiro em caixa, parte do dinheiro. Para tu ter ideia, Paulo, 91% dos credores, tá, que somam em torno de 3.800, somam 30 milhões. Então, se eu vendo um ativo, a ideia é pegar 30 milhões e já quitar grande parte dos credores.
Bom, daí eu vou ficar com em torno de 250 credores, que é o que mais a Langiru deve. Bom, esses tu vai chamando para uma assembleia de negociação e diz, olha, eu tenho tanto para pagar agora. E aí, retomar de novo a avicultura, o leite, repor os estoques nos mercados, que a rede de supermercados faturava 30 milhões por mês, ou seja, fábrica de rações, voltar à atividade, e aí cada 6 meses, quando tu faz uma prestação de contas, sobrou nessa prestação de contas 20 milhões, tu delibera via assembleia, o que tu vai fazer com esses 20 milhões? 5 eu vou deixar como reserva e 15 eu vou pegar de novo para pagar uma rodada dos credores. E assim tu vai trabalhando até que tu consiga ir liquidando todas as dívidas, né? Mas sim, nós precisamos hoje colocar rapidamente o capital dentro do caixa, capital de giro, e começar a fazer o processo de voltar a produzir o frango, de voltar a vender frango, que é o carro-chefe da cooperativa e sempre foi, né? A própria marca Langiru é uma marca forte, né? A gente sempre fala, só a marca vale 1/5 da dívida. A marca Langiru. Então, eu acredito sim na retomada da cooperativa, mas ela precisa botar um dinheiro no caixa para ela começar. Hoje nós estamos com o caixa, todo dia é esse exercício, tu tem lá 200, 300 mil para pagar 1 milhão. Então tu tem que, às vezes fica um aqui para trás, outro acá, mas devagarinho a gente também coloca as coisas em ordem, mas isso leva tempo. Outro detalhe... A JBS aceita esse referendo positivo dos associados como indicador para voltar às negociações do frigorífico? Todos eles. Todos eles? Todos eles que hoje nós temos 4 propostas para a compra do frigorífico de suínos, e os 4, dentro do processo, é o que eles vão começar a avançar na negociação, né? E um dado importante também, né? Só nessa reestruturação, nós estamos poupando quase R$500 milhão por mês só em aluguéis, que a cooperativa pagava, tinha muitos imóveis em aluguel. A folha de salarial, para tu ter ideia, em setembro do ano passado, a Langiru chegou no seu maior número de colaboradores, 3.700. Nós vamos fechar julho com 1.500. Então, a folha, ela baixou mais que 50%. Mas é um processo necessário nesse momento, enxugar, né? Tu tinha uma folha de 7 milhões, nós vamos ficar com uma folha de 2,5, 2,600, 2 milhões e 600. Então, isso tudo faz parte do processo para tu conseguir fazer essa reestruturação da cooperativa. Ela tem que diminuir para tu começar a ter um horizonte de novo, né? Os bancos são os maiores credores e eles aceitam esse encaminhamento? Todos os bancos, né, salvo um e outro ainda que não vieram até nós, né, com uma proposta de período de carência de 2 anos, parcelamento até 5 vezes, o saldo que este ano a Langiru teria que pagar. Então, nós não devemos nada para bancos. Hoje a dívida da Langiru é para credores, que são os fornecedores, transportadores, né, alguns associados, né, aí, principalmente mais do segmento de frangos, de suínos, do grão, alguns do bovinos, né. Então, são basicamente, hoje o que a Langiru deve, 380 milhões, são para esse, não para bancos. Pergunta para os assessores jurídicos, se a justiça cassar a liminar concedida, que não é uma situação definitiva, como é que fica daí? A nossa questão jurídica está atrelada essencialmente à decisão dos associados. De amanhã. É a decisão dos associados que vai dar a segurança jurídica e vai proteger a cooperativa durante esse procedimento, em princípio aí de 2 anos, e que se espera aí seja transitório, né? A nossa ideia e o trabalho que o Paulo tem feito é justamente para isso, para que daqui a 2 anos se chame uma nova assembleia e ela delibere pelo retorno ao status normal da cooperativa com a continuidade das suas atividades, sem agora essa afetação pelo procedimento de liquidação extrajudicial.
Nós temos questões de ouvintes participando conosco. Nosso ouvinte Felipe Vicente questiona sobre os produtores associados poderão buscar outras empresas para trabalhar? Sim, nós liberamos vários associados, principalmente da suinocultura, que a cooperativa decidiu em descontinuar. Então, nós paramos faz agora 14 dias os abates dentro do frigorífico. O frigorífico está parado, né, desde então. Mantemos lá um grupo de 15 funcionários que estão fazendo a limpeza, a manutenção. Tem a questão da amônia que serve para refrigeração lá. Então, isso tu não pode, tem que cuidar muito isso, tem essa responsabilidade. E sim, né, a gente... isso eu acho que é um processo da cooperativa. Ela não pode prejudicar ainda mais o seu associado. O associado não tem culpa se foi feita uma má gestão e que chegou nesse cenário. Então, principalmente, produtores da cadeia de suinocultura, a gente está liberando, né? Se tem colocação em outra empresa. Já se articulou uma nova cooperativa da suinocultura, que já estão até alojando suínos em algumas propriedades de associados, que esse é o grande desafio, né? Eu sempre tenho isso, né? E falo isso sempre. Se a Languiru chegar no momento dela não ter como passar por esse momento, mas a ideia é que o impacto seja o menor possível, que o associado esteja em outra empresa, que o colaborador esteja em outro posto de trabalho e tentar ajeitar todo mundo. A gente não pode ser egoísta de dizer, olha, eu não tenho condição hoje de receber a produção ou colocar uma produção na propriedade do associado. Ele tem compromissos com bancos, financiamentos. A gente está liberando sim para que ele toque adiante. Mas setores que a gente acredita, que é a avicultura, o leite, a gente não está liberando porque a gente precisa desses associados também para girar essa roda, né? Se todo mundo sair, aí também não tem sentido a cooperativa continuar, né? Nosso ouvinte Dilson José Scheren pergunta sobre como fica o acerto dos lotes de frango, se tem alguma previsão. Imagino sim, conheço seu Dilson e por isso que a gente fala, hoje a gente tem que vender um ativo para que a gente consiga colocar esses atrasos em dia. E aí quando eu falava antes, os 30 milhões que 91% dos credores somem, praticamente todos os nossos associados estão dentro dessa conta. Então, no momento da venda de um ativo, a gente vai buscar parte desse valor justamente para colocar nossos associados, todos eles em dia, que tem um lote de aves em atraso, que tem lote de suínos em atraso, né? Então o Dilson pode ficar tranquilo que assim que a gente tiver esta receita da venda de um ativo, e é por isso que a gente sempre fala, a Languiru tem que vender um ativo para justamente botar um dinheiro em caixa e começar as operações E ele é um produtor de frangos e ele sabe muito bem, né, que hoje também a gente não está alojando aves justamente porque ainda não tem essa segurança que amanhã vai ter a ração lá na propriedade. Então a gente opta em não estar alojando, ter esse vazio agora, para que logo ali na frente a gente retome os alojamentos à força máxima que a Languiru sempre teve, né? Tem pergunta da nossa ouvinte Rose Ventassi questionando a respeito se o ex-presidente da Languiru vai responder por alguma coisa. Importantíssima essa pergunta, porque dentro do edital da convocação da Assembleia de amanhã, a gente vai apresentar o escritório que vai fazer a auditoria, tanto contábil da cooperativa Languiru, quanto a fiscal, né, de fiscalização, para começar. A gente tem muitos indícios já de irregularidades e que a gente vai já repassar para esse escritório de auditoria, e aí sim, foi comprovado dolo, foi comprovado fraude, foi comprovado má-fé em alguma operação, automaticamente nós conseguimos anular a prestação de contas de 2022, né? Responsabilizar a gestão, tanto
administrativa, né, o Conselho de Administração, Conselho Fiscal, né, e todos os que tiveram na época, e tira esse fardo da perda do ano passado de todos os associados. Então, a gente já tem muitas evidências que a gente vai conseguir, sim, anular a prestação de contas de 2022 em cima dessas questões. Só que a auditoria... Foi fantasiosa aquela prestação de contas? Olha, se nós olharmos, né, nós temos muitas situações que justamente foi colocado, né, em 2022, até adiantamentos de recebíveis, que seria agora de 2023, na prestação de contas de 2022, para o número não ser maior. Tá? Então, sim, a partir desse momento que a auditoria identifica e traz para a Assembleia esse posicionamento, nós temos também, porque o Estatuto permite até 4 assembleias para trás, tu pode buscar anulação. Né? Ok. Para encerrar a entrevista, chamando os associados à importância de cumprimento de horário do que consta no edital para que amanhã compareça e tome uma decisão, né, Paulinho? Exatamente, Paulo. É importante o associado vir para a Assembleia. É uma das assembleias mais importantes da história dos 67 anos da Cooperativa Languiru. O associado precisa entender o que é esse processo de liquidação extrajudicial, né? A gente está preparando material para deixar bem esclarecido. E sim, como eu colocava lá no começo, terceira e última chamada, 8h30, os portões eles vão ser fechados, né? Porque a gente precisa ter esta garantia de que quem está até o horário e quando começar a Assembleia, não pode ter mais gente depois, porque senão ela é questionável na Justiça, inclusive, né? A Assembleia. Então, a gente tem que seguir o rito. Então, o pessoal tem que vir mais cedo. Não deixe para chegar às 8h30. Cheguem, quem tem condição, antes das 8, né? No máximo 8h30, porque senão depois ele não vai conseguir estar na Assembleia, acompanhar a Assembleia e, inclusive, votar também, né? Tá bem. Obrigado, Paulo Birk. Muito obrigado aos advogados, o Paulo Roberto Birk, presidente da Languiru, e os advogados Luiz Otávio da Loma da Silva e o Evandro Weissheimer, por estarem juntos e trazerem esclarecimentos. Obrigado, senhores. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Amanhã. Obrigado. Obrigado. Tá bem? Pessoal da Cooperativa Languiru, presidente e assessores jurídicos,